Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Nós estamos falando sobre as crendices dos crentes, né, nas quartas-feiras, no estudo bíblico. E nós temos agora iniciado uma conversa a respeito da seguinte crendice: o desviar-se da fé. O que é isso? Quando a gente fala sobre desviar-se da fé, o que nós estamos querendo e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Na semana passada a gente ficou no texto de 1 Timóteo 6, quando nós falamos um pouquinho sobre o amor ao dinheiro como sendo uma mostra de como a pessoa age quando ela quer viver a partir dos próprios desejos, né? E hoje eu quero dar um exemplo, um caso na Bíblia de uma pessoa que abandonou definitivamente a fé e de outra que, muito embora tenha mostrado sinais de abandono, se arrependeu. Hoje nós vamos dar nome aos bois, como se diria no popular. Hoje nós vamos falar sobre dois casos pontuais da Bíblia de desvio e, no caso, um deles se arrependeu e o outro não. Então nós estamos falando hoje com base na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 a 11. São bastantes nomes que são citados aqui, mas eu quero me focar em dois apenas, para que nós tenhamos um momento proveitoso aqui, tá bom? Então nós vamos ler os versículos de 9 a 11 nesse momento, tá bom? Os irmãos estejam então acompanhando nas suas Bíblias. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, de 9 a 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Muito bem. Vamos ler o versículo 10, meus irmãos? Todos juntos aqui? Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Muito bem. Nesse versículo, fica claro para você quem foi que apostatou e abandonou a fé? Fica claro aí? Dos nomes citados, qual deles é o nome em questão que se trata de uma pessoa que desviou-se e não voltou mais? Fica claro? O que os irmãos conseguiram depreender sobre o versículo? Quem é? Está bem claro, né? Quem foi o que amou ao presente século? Demas, não é? Então, ele para nós vai ser o exemplo da pessoa que abandonou a fé e não voltou mais, tá? E no caso, o nosso exemplo de pessoa restaurada, a pessoa que antes abandonou e agora continua arrependido e voltou, né, para a fé, para o convívio da igreja, está no versículo 11. O texto fala assim: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos, então, vai ser o nosso exemplo de quem se desvia e volta. Demas vai ser o nosso exemplo de quem se desvia e não volta. Tá certo, irmãos? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos investigar hoje, na Bíblia, o que nós encontramos a respeito dessas pessoas e o que nós também podemos dizer sobre as expressões que Paulo usa que designam essas duas vidas, tá? Então, basicamente, nós vamos encontrar aqui que a pessoa que se desvia e não volta para a fé é a pessoa, segundo o versículo 10, que amou o presente século. Essa é uma expressão que somente Paulo usa e somente com relação a Demas. Quando Paulo fala a respeito de outras pessoas, perceba que o grau de desvio que a pessoa tem, o grau de afastamento da fé, de distância da fé, pode ser medido com base em algumas atitudes. Demas é um caso de uma pessoa que esteve na fé, acompanhou Paulo nas suas viagens, mas chegou um momento em que ele abandonou. Agora, existem pessoas que são opostas à fé, são contrárias à fé, mas que nunca abraçaram a fé. Um desses casos está aqui. Nós não lemos o versículo 14, meus irmãos, mas no versículo 14 nós temos um exemplo
de alguém que nunca abraçou a fé e que manifesta essa característica a partir das suas ações. Nós estamos falando de Alexandre, o latoeiro, tá? Alexandre o latoeiro, segundo o versículo 14, Paulo diz: causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Veja que Paulo aqui fala de Alexandre de um jeito diferente do que ele fala de Demas. Por quê? Porque a palavra que Paulo usou para Demas, me abandonou, o que isso pressupõe? Uma pessoa que abandona a outra, o que nós podemos dizer sobre isso? Se ela abandonou, é porque antes estava junto. Agora, Alexandre o latoeiro nunca foi alguém que esteve na convivência pacífica dos irmãos. Nunca. E por que a gente sabe disso? Olha o que diz o versículo 15. Paulo recomenda a Timóteo que tenha cuidado com Alexandre. Por quê? Guarda-te também dele, diz o texto, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, Alexandre era alguém que nunca conheceu a fé, nunca aceitou a fé, e inclusive era alguém que impedia as pessoas de acreditarem. Esse tipo de gente, nós reconhecemos aqui, é alguém que mantém certa distância da fé, mas nunca veio à fé. Nós entendemos que esse tipo de pessoa é o joio, esse tipo de pessoa é aquele primeiro terreno da parábola do semeador, que são aquelas sementes que caem à beira do caminho. São as pessoas que nunca experimentam nada da fé, porque já são naturalmente contrárias. Esse fato, meus irmãos, eu acredito, é um fato um pouco mais raro, tá? E ele é um fato que evidencia a eleição para a reprovação. As pessoas que nunca virão à fé são pessoas que agem assim. Porque o ponto, meus irmãos, não é simplesmente ser contrário à fé. Alexandre causou males para Paulo, por quê? Porque, segundo o versículo 15, ele resistiu fortemente às nossas palavras. Não se trata de uma pessoa que atualmente não aceita a fé. Não se trata de uma pessoa que não costuma ir à igreja. Se trata de uma pessoa que se opõe à fé. Esse tipo de caso é um caso mais raro na Bíblia, mas é um caso presente. Para essas pessoas nós entendemos, não existe salvação. São o joio, são as pessoas que apostataram, são as pessoas inimigas da fé. Essa conduta está clara para vocês, meus irmãos? Alexandre é um caso diferente do caso de Demas, tá bom? Como é que nós sabemos disso? A partir daquilo que Paulo nos fala a respeito da conduta que ele tinha. Paulo manda Timóteo fugir de Alexandre. Paulo manda Timóteo ter cuidado com Alexandre. E, inclusive, Paulo vai afirmar algo no versículo 16 que é bastante curioso. O que exatamente ele afirma aí? Se você puder ler, por gentileza, leia o versículo 16. Alguém, qualquer um dos irmãos que quiser, leia o versículo 16 para nós. Um de cada vez, por favor. Muito bem. Seu Nelson, já que o senhor leu o versículo 16, me diga aí o que o senhor acha que aconteceu com Paulo, que tipo de experiência ele está contando no versículo 16 aí? Quando ele fala assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, o que o senhor acha que Paulo está sofrendo aqui? Oi? Ele ficou sozinho, sim, isso é muito claro no texto, né? Agora, o que aconteceu com Paulo? Ele estava sozinho em que circunstância? É bem provável, meus irmãos, não é uma questão fechada, tá? Pode ser que você encontre outras opiniões, se você for consultar outros estudiosos da Bíblia, mas existe uma linha que defende que, como o versículo 16 não parece fazer nenhum tipo de oposição às ideias do 15, mas gramaticalmente falando é uma continuidade, é bem provável que esses males que Alexandre o latoeiro causou a Paulo sejam males de natureza jurídica. Ou seja, uma maneira de calar a pregação de Paulo foi acionar as autoridades romanas e fazer com que ele parasse de falar.
E nós encontramos esse tipo de testemunho por parte de Paulo muitas vezes no livro de Atos. Nós vemos que, por exemplo, por 2 vezes Paulo esteve diante de autoridades romanas porque ele foi acusado de tumultuar a região por causa da pregação da palavra. Paulo depõe perante Agripa, Paulo depõe perante Festo, Paulo depõe perante Sérgio Paulo. Ele tem vários momentos onde ele está se defendendo diante das autoridades romanas. Desculpe, irmãos, é bem provável que Alexandre o Latoeiro tentou calar Paulo assim. Ele tinha tanto ódio pela palavra de Deus que ele tentou de todas as formas calar a voz de Paulo. Agora, olha que interessante, ninguém defendeu Paulo. E isso é interessante, meus irmãos, por quê? Porque eu não sei se você já chegou a ver como que as coisas funcionavam na época em que, na Roma Antiga, quando alguém era, por exemplo, condenado a falar diante de um tribunal. Não existia todo esse processo que existe no Brasil, um código penal, primeira instância, segunda instância. A gente aprendeu um pouquinho sobre isso por causa da situação política, né? A gente sabe que tem um tribunal, e se você é condenado em um, você recorre ao superior e assim por diante. Na língua romana de direito, não existia esse tipo de coisa. Quando você era condenado por um tribunal, qualquer que fosse ele, regional, a única instância superior que você tinha era o próprio imperador. Então, era muito certo que se alguém fosse condenado por qualquer tipo de autoridade regional, algum governador, entre aspas, prefeito, que era responsável por uma cidade só, era cadeia na hora. E além de cadeia, meus irmãos, sabe o que tinha? Tortura pública. Lembra daquele negócio de quarentena de açoites -1 que Paulo sofreu? Esse tipo de coisa era algo aplicado a prisioneiros do Império Romano. Então, antes de prender o cara, reunia todo mundo numa praça, amarrava um carinha onde fosse possível e o povo inteiro assistia ele tomando chibatada. Olha que coisa. Então, a época de Roma era assim, meus irmãos. Eu acho que é isso que explica o que Paulo fala assim, ó, todos me abandonaram. Você já pensou? Você ter que defender uma pessoa que é condenada a esse tipo de pena? Se ele fosse condenado, o que ia acontecer com quem tentou defender e não conseguiu? No mínimo, a mesma coisa. Então, Paulo diz, todo mundo me abandonou nessa hora. Todo mundo tinha medo de Alexandre o Latoeiro, tá? O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que é provável, tá? É provável que esse negócio de primeira defesa de Paulo, que ninguém foi a seu favor, fosse algo preparado por Alexandre o Latoeiro. Nós não sabemos se foi, mas pela sequência do texto eu acredito que é possível nós concluirmos isso. Agora, como é que Paulo se saiu dessa? Olha o que diz o versículo 17. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. Para quê? Em vez, meus irmãos, de Paulo se defender, sabe o que ele fez? Olha o que o texto diz. Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. O que Paulo fez quando ele estava lá diante do tribunal, diante do governador, diante da autoridade? Pregou o evangelho. Então ele usou essa circunstância para anunciar o evangelho. Por quê? Porque quando alguém era condenado diante de um tribunal romano, era dada a palavra para que essa pessoa se defendesse. Em vez de Paulo se defender, dizendo eu sou inocente, não fiz nada, sabe o que Paulo fez? Pregou. Olha que coisa. E aí qual foi a conclusão do caso? Versículo 17 nos diz, e fui libertado da boca do leão. É bem assim, provável que Paulo estivesse fazendo referência a uma outra história da Bíblia, onde leões estavam presentes, né? Os irmãos, acredito, se lembram quem foi jogado numa cova de leões, né? Daniel. Mas ainda que Paulo não estivesse fazendo referência a essa história, por que Paulo diz que ele foi liberto da boca do leão? Porque essa era uma das torturas que os gregos e os romanos impunham aos seus prisioneiros. Os irmãos, por exemplo, conhecem na Itália as ruínas do Coliseu, em Roma? O que era o Coliseu? Era um grande estádio onde as pessoas assistiam cenas de tortura a prisioneiros. E quem foram aqueles que em maior número foram colocados no Coliseu para que os leões pudessem comer? Os cristãos. Então, nós entendemos que essa história de boca do leão parece, né, uma referência a Daniel. Pode ser que sim, porque Paulo foi alguém criado na lei, era judeu, então ele conhecia a história. Mas também pode ser que Paulo estivesse fazendo referência a esse tipo de tortura
tortura que os romanos aplicavam em seus prisioneiros. Veja, tudo isso, meus irmãos, para nós mostrarmos o seguinte: a situação de Alexandre é uma situação que não tem absolutamente nada a ver com a situação de Demas. Então, por que nós estamos dizendo isso? Para que você também não tire conclusões equivocadas sobre o estágio espiritual em que as pessoas vivem. Porque pessoas como Alexandre, como eu disse, são mais raras. Não é todo ímpio que age assim. Todo ímpio pode ser alguém convertido, pode ser alguém que vai ouvir a pregação do Evangelho, mas se ele agir como Alexandre, é bem provável que para ele já se trate de um caso que não tem mais o que ser feito. É alguém oposto à pregação da palavra de tal forma que é instrumento do diabo para semear discórdias dentro da igreja. Tá bom? Os irmãos entenderam isso? Eu tive que fazer esse contexto para nós vermos exatamente quais são os níveis de desviar-se da fé que nós temos. Nós temos o desvio da fé das pessoas que nunca vieram e sempre foram opostas e ainda fazem tudo para calar a mensagem, tá certo? E aqui, meus irmãos, o caso de Demas é diferente. Inclusive, use esse diagnóstico para que você identifique qual é o tamanho da miséria espiritual que as pessoas vivem. A Bíblia diz que todos que nascem, já nascem escravos do pecado. Os irmãos se lembram de Romanos 3:23, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então existe rebeldia contra Deus no coração de todo ser humano. Agora, essa rebeldia é manifestada em níveis. Existem os níveis mais altos, existem os níveis mais baixos, e o topo da lista é o que Alexandre Latoeiro faz. Não é simplesmente uma questão de ser contrário, mas é uma questão de impedir o progresso da igreja. Tá certo? Não é todo ímpio que faz isso. Tem ímpio que gosta da igreja. Tem ímpio que gosta de você que é crente. Tem ímpio que gosta de ouvir uma palavra. Tem ímpio que procura pregação na internet. Tem ímpio que fala pra gente assim: viu, ore por mim. Mesmo que ele não acredite nisso na hora, mas ele fala. Não é todo ímpio que é como Alexandre o Latoeiro. Tá certo, irmãos? Demas não era assim. Quem era Demas, portanto? Antes de nós passarmos para esse ponto, alguma pergunta até aqui sobre isso que foi falado? Não? Então, quando você olhar para os ímpios, é só você pensar: ele age com a mesma ferocidade e impetuosidade que Alexandre Latoeiro agia contra a igreja, querendo de todas as formas acabar com a igreja, acabar com os pregadores, acabar com a fé das pessoas? Se sim, nós temos um caso que, no meu entendimento, é um caso já consolidado de reprovação por parte de Deus. Essa pessoa não vai, de modo nenhum, ser salva. É o joio. Tá certo? Tudo bem então, irmãos, com relação a isso? Pois bem, então vamos falar um pouquinho de Demas. O que nós podemos dizer sobre ele? Bom, existem dois outros textos do Antigo, ou melhor, do Novo Testamento, que nos falam a respeito de quem era Demas. O primeiro texto que nós vamos ler, meus irmãos, é Atos 12. Por gentileza. Não, desculpa, não é Atos 12 não. Não é Atos 12 não. É Colossenses 4,14. Atos 12 é depois. Colossenses 4,14 é o primeiro texto que fala a respeito de quem era Demas. Tá certo? E o outro texto é Filemon, capítulo 1, porque só tem um mesmo, versículo 24. Colossenses 4,14 e Filemon 24. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ler primeiro de Filemon, depois eu vou ler Colossenses, tá bom? Tudo isso por quê? Porque nós queremos saber quem era Demas. Muito bem. Em Filemon 24, o texto nos diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ou seja, quem era Demas? Era uma das pessoas que, além de acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias, era alguém que investia o seu dinheiro naquilo que Paulo fazia. Sustentava Paulo, ajudava Paulo a continuar com a sua missão.
Certo, irmãos? É isso que Filemão 24 nos diz. Juntamente com outros, Demas era um daqueles que Paulo chamava de seus cooperadores. Em Colossenses 4,14, Demas nos é apresentado novamente. Em Colossenses 4,14, o texto nos diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. O que isso significa? Que Lucas, por ser um médico, por ser uma pessoa conceituada no nível de sociedade que tinha naquela época, provavelmente atribuíam um status muito importante para Demas. Era bem provável que, assim como Lucas, Demas fosse uma pessoa abastada, uma pessoa que gozasse do prestígio da sociedade dele. Pois bem, e o que nós aprendemos sobre Demas em 2 Timóteo 4? O texto nos diz, no versículo 10, que ele amou o presente século. Pois bem, eu quero lhe perguntar uma coisa. Demas teve a oportunidade de acompanhar boa parte das experiências que Paulo teve pregando o evangelho por onde ele passou. Como é que uma pessoa que enxergou tantas coisas e viu Deus agir de maneiras tão miraculosas pode preferir o presente século ao que Deus pode fazer na vida de alguém por meio da pregação? O que levou Demas a fazer isso, meus irmãos? Você consegue entender como é que uma pessoa sai desse estágio de acompanhar o apóstolo Paulo, só o apóstolo Paulo, e amar o presente século? O que faz uma pessoa fazer isso? Para que nós entendamos isso, eu também quero trazer uma outra informação para você, que é o fato de que essa expressão, o presente século, aí do versículo 10, é traduzido no grego como a era de agora. Ou seja, o que é amar o presente século? É amar hoje. É amar o tempo de hoje. É amar as coisas de hoje. E veja que quando o apóstolo Paulo usa essa expressão presente século, Paulo está falando a respeito de toda essa ideologia que o nosso mundo prega e que se manifesta de várias formas hoje e que está centrada na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. O que é então amar o presente século? É preferir tudo aquilo que me dá prazer, me dá alegria, me dá gozo agora. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Ninguém que está dentro da igreja e que não ama a eternidade fica. Ninguém que procura investir na obra do Senhor com o coração voltado para a eternidade permanece nela. E isso é muito importante porque a pregação da igreja é sempre uma mensagem para que você abandone as coisas de agora. É sempre uma mensagem para que você foque o seu olhar para aquilo que vai acontecer depois da morte. E em todas as pessoas onde há dificuldade de lidar com a questão da morte, existe insegurança quanto ao destino. Todas as vezes que nós pensamos que a nossa vida vai acabar, e o que nós estamos fazendo, tem pessoas que agem como se essa discussão fosse algo ruim. E o que a palavra de Deus nos chama a atenção nessa noite, é que Demas era alguém que tinha muito medo de encarar o futuro. Era uma pessoa que tinha muita preocupação com aquilo que estava acontecendo com ele no presente momento. E aí teve uma hora que ele não conseguiu mais viver com Paulo. Teve uma hora, segundo Paulo, que o texto diz, ele me abandonou. E aí eu pergunto para você, você se lembra como é que Paulo vivia? Você se lembra como é que Paulo vivia? Se você não se lembra como Paulo vivia, eu quero lembrar com você uma coisa, como é que Cristo vivia com seus discípulos. Pergunta básica para você. Cristo tinha casa própria? Cristo saía, acordava de manhã, percorria cidades fazendo seus milagres e voltava para casa dormir para acordar cedo no outro dia e fazer a mesma coisa? Sim ou não? Hein? Não, né, gente? Quando perguntaram para Jesus alguma coisa a esse respeito, Jesus respondeu assim, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, para você ir atrás de Jesus, você tinha que deixar para trás o quê? Primeira coisa, a sua casa. Segunda coisa, a sua reputação. O que você construiu.
Tudo por quê? Porque você estava convencido de que a causa de Cristo era uma causa mais nobre. E essa foi a maneira, meus irmãos, com que Paulo viveu. Eu acredito que tem um texto aqui, dentre os vários, em que Paulo descreve a situação dele, mas tem alguns, tipo Filipenses, a gente está aqui pertinho, né? Volte lá para Filipenses 4, e você vai ver Paulo falando de como ele vivia. O grande apóstolo Paulo. Filipenses 4... Aliás, antes ainda, eu acho que antes do 4 dá para a gente falar do 3. Tem um momento em que Paulo, dentro de Filipenses 3, vai falar a respeito da conduta das pessoas que são opostas à pregação da palavra. A partir do versículo 17. Veja só que coisa interessante. Eu quero que você acompanhe a leitura, tá bom? Observe atentamente o que Paulo está dizendo sobre a maneira que outros vivem, depois ele contrasta com a maneira que ele vive. Filipenses 3,17 diz assim, ó, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Ele afirma que a maneira que ele vive é a maneira que todo aquele que segue a Cristo deve viver também. Por isso preste atenção. Pois muitos, continua ele, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que eles são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Por quê? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Lembra? Por isso que eu falo que coração fica aqui. É aqui que fica armazenado no seu corpo todas as suas emoções, todos os seus prazeres, tudo aquilo que faz o seu corpo reagir. É o coração, é a vontade, né? E a glória deles, diz o texto ainda, está na sua infâmia, visto que só se preocupam com o quê? Com as coisas terrenas. E aí Paulo contrasta essa realidade dizendo assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. E aí Paulo vai falar sobre a maneira que ele vive em 4, 10, 11 e 12. 4, 10, 11 e 12, Paulo diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aí Paulo vai dizer, digo isso não por causa da pobreza. Por quê? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele vai descrever as situações, né? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele encerra o discurso daquela forma que todo mundo conhece, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, a partir desses versículos que nós lemos, tente descrever na sua cabeça como Paulo vivia. Só tente imaginar como é que ele vivia. Demas chegou ao ponto de dizer, eu não quero isso para a minha vida. Quando você começa a falar muito sobre eternidade, sobre as coisas que vão acontecer pós-morte, sobre a situação nossa diante de Deus, você vai criando desapego com as coisas de agora. E Paulo, meus irmãos, vivia isso de uma forma tão interessante, que ele diz assim, em toda e qualquer situação, o que eu estou? Versículo de número 11. Ele aprendeu a viver contente. E uma pessoa contente, meus irmãos, como que ela vive? Porque parece que quando a gente fala de fome, né, a gente fala de escassez, a gente fala de falta de recursos, a gente está falando de gente paupérrima, de gente que não tem onde cair morto, usando a linguagem, né, comum. E a gente pensa, essas pessoas coitadinhas, elas não têm nada, então elas devem ser pessoas tão tristes. Paulo não. Paulo diz, eu sou contente. Por quê? Porque a minha pátria está no céu. Demas olhou para tudo isso e pensou, isso não dá para mim. Isso não dá para mim. E eu acredito, meus irmãos, que tudo aquilo que Demas viveu são tentações que fazem com que nós também
experimentemos a mesma coisa. Por que as pessoas desviam da fé? Eu tenho insistido com você, não é algo que acontece do nada. Ninguém para de vir na igreja do nada. Ninguém para de gostar da palavra de Deus do nada. Ninguém, domingo anterior estava bem e no domingo agora não está mais. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. O que acontece é que no coração existe apego às coisas de agora, até o momento em que esse apego se torna tão intenso que essa pessoa já demonstra que não tem mais jeito de permanecer junto. Paulo disse, ele me abandonou. Por quê? Porque ele amou o presente século. Então é isso que eu quero deixar para você. Uma pessoa que se desvia desse jeito, dessa forma, é alguém, meus irmãos, que amou o presente século. E esse amor que aparece aí, você sabe, o idioma hebraico, ou melhor, o idioma grego, o hebraico também, mas o idioma grego tem várias palavras, vários verbos que designam amor. Eu quero que você adivinhe qual é o verbo grego que Paulo usou para dizer que Demas amou o presente século. Exatamente, ágape, ou agapau. Ele amou o presente século do mesmo jeito, com a mesma intensidade que Deus amou o mundo, de tal maneira. Perceba o quanto isso é poderoso. Nós somos, meus irmãos, levados a agir a partir daquilo que nos cativa, a partir daquilo que nos atrai. Nós somos direcionados a agir a partir das coisas que são importantes para nós, ou seja, das que nós amamos. A pergunta a ser feita hoje é a seguinte: se você ama as coisas do presente século, uma hora a fé não vai mais fazer sentido para você. Por quê? Porque a fé em Cristo não é uma maneira de ser feliz agora. A fé em Cristo nos chama para um estilo de vida que foca a eternidade. Portanto, se você está procurando felicidade temporária, cristianismo não é o seu lugar. E você vai perceber isso logo. Só que tem um detalhe na história de Demas, meus irmãos, que é muito curioso. Para onde Demas foi quando ele abandonou Paulo? O que o texto diz? Onde, seu dito? Onde? Tessalônica. E aí eu pergunto para você, o que é que tinha em Tessalônica? Uma igreja. E qual era o problema dessa igreja? Eles viviam como se Cristo já tivesse voltado. Meus irmãos, olha como as coisas são. Mesmo a pessoa que abandona a fé, mesmo a pessoa que abandona a Cristo, mesmo a pessoa que ama o presente século, vai achar o seu lugar dentro de uma igreja que pense como ela. Porque existem pessoas que procuram igrejas que estão ensinando as pessoas a amar o presente século. Então você vai achar uma igreja. E é exatamente isso que eu gostaria de deixar para você. Tem horas que a gente olha para esse tipo de situação, e particularmente é uma coisa que eu estou deixando registrado aqui, para que você entenda que eu genuinamente me preocupo com isso. Tem hora que as pessoas nos dizem que é melhor estar numa igreja, ainda que não tão verdadeira e não tão certa, do que não estar em lugar nenhum. A vida de Demas nos prova que a coisa não é bem assim. O tipo de igreja que você procura é o tipo de igreja que mais combina com a sua visão de mundo. Demas, meus irmãos, foi para Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que vivia de uma forma a esperar dessa vida tudo que poderia acontecer de bom com um cristão. Então era por isso que quando a morte chegava, eles ficavam desesperados. Por isso que Paulo escreve uma carta e depois outra carta para falar a mesma coisa para eles. Cristo ainda não voltou. Fique atento, porque quando as pessoas começarem a dizer paz e segurança por aí, quando as pessoas começarem a buscar isso e a viver dessa forma nesse mundo, entenda, ainda é um sinal de que as coisas vão piorar. E aqui eu tenho um versículo de 1 Tessalonicenses que eu acho muito interessante, que você não precisa abrir lá se não quiser, mas em 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2, Paulo vai alertar aqueles irmãos assim, ó: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aí Paulo vai terminar dizendo assim: quando andarem dizendo
paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Quando você para de se preocupar com as coisas de Deus, com o estado espiritual da sua vida, quando você passa a amar o presente século, pá! A destruição vem de uma forma que você não espera. E de que destruição nós estamos falando? Ora, da destruição da esperança. Toda pessoa que abraça o presente século tem uma esperança. Qual? A esperança de que Cristo não vai voltar, de que a Bíblia é uma mentira e de que as coisas não vão acontecer como a Bíblia fala. Aí, de repente, se você se agarra nas coisas deste mundo para você manter a sua esperança de que as coisas vão ser assim, o que é que Deus vai fazer com essas coisas? O que é que Deus vai fazer com essas coisas? Deus vai tirar. Essa é a destruição. Então é por isso que às vezes, meus irmãos, a gente fica desempregado. É por isso que às vezes a gente fica doente. É por isso que às vezes morre alguém ou fica muito doente. Eu não estou dizendo que todas as vezes, eu estou dizendo algumas vezes. E, sabe, eu acredito que Deus é um médico dos médicos, como você também acredita. E tem uma coisa que médico faz que é muito interessante. Quando você vai no médico e você vai lá para comprar um remédio, o que o médico coloca na receita? O nome do remédio que você vai comprar e quantas vezes por dia você precisa tomar, em que doses, em que medidas. Eu acredito, meus irmãos, que essas coisas que Deus está fazendo para nós, mesmo essas coisas que destroem às vezes aquilo que nós estamos construindo, são maneiras do médico dos médicos dar a sua receita para o nosso bem. Você está muito confiante na sua capacidade, você está muito confiante na sua forma de fazer as coisas, então o que Deus faz? Pá! Destrói. Ele te dá um problema tão grande que você não vai resolver. Por mais capacitado para resolver problemas que você seja. Repentina destruição. E é isso que o texto está mostrando para nós. Meus irmãos, a única maneira de você voltar desse amor ao presente século é quando Deus destrói as suas esperanças. Porque se você abraça o presente século e começa a viver como se tudo estivesse bem, é porque de fato, se Deus não intervém na sua história, é porque Ele não ama você. Agora, eu repreendo e disciplino, diz o Senhor, a quantos? Amo. E é exatamente isso que eu acredito que Deus está fazendo conosco. Amou o presente século? Deus manda destruição. Deus manda furacão. Deus manda tempestade. Deus tira as nossas esperanças para nos fazer voltar. Demas aprendeu isso, meus irmãos. Demas era alguém que viu o apóstolo Paulo fazer as coisas. Demas acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens. Só que chegou um momento que ele pensou, isso aqui não dá mais para mim. Não é assim que eu quero viver. Eu gosto do meu conforto, eu gosto dos meus bens, eu gosto da minha vida. Então, eu preciso achar um lugar onde eu me sinta bem do meu jeito. E sabe o que é o mais triste de tudo isso, meus irmãos? Se você procurar, você vai achar um lugar que defende esse tipo de vida. E estar lá, talvez seja o maior dos enganos. Porque daí você vai estar num lugar que vai ensinar você a pensar do jeito que você já pensa, como se aquilo tivesse certo. Isso é condenação de Deus. Os falsos mestres existem para isso, para mostrar quem são as pessoas que gostam da mentira. E tem um pregador, eu sei que alguns não gostam muito dele, mas eu amo esse cara, Paul Washer. Paul Washer diz assim: antes eu tinha pena das pessoas que abraçavam a teologia da prosperidade. Por quê? Porque eu achava que elas estavam sendo enganadas e não sabiam. Mas hoje, eu olho para a teologia da prosperidade e eu olho para a pessoa que segue essas pessoas que ensinam que a gente vai ficar rico, que Deus vai enriquecer você, que Deus vai prosperar a sua vida. Sabe por que você segue essas pessoas? Paul Washer diz, porque vocês querem a mesma coisa que eles. Então, para ele, todas as pessoas que estão em igrejas assim, querem o quê? O que é prometido. Riqueza, poder, cura. Então essas pessoas não são inocentes, meus irmãos. Essa é a tese dele. Por causa de versículos como esse, eu tenho que ser obrigado a concordar. Uma pessoa que abraça esse tipo de ideologia para a sua vida, ama o presente século. E é isso que Demas experimentou. Demas abandonou Paulo e foi para uma igreja onde ele podia continuar amando o presente século sem problema nenhum. E é isso, meus irmãos, que as pessoas que abandonam o evangelho fazem. Eles falam assim, não, mas eu não saí da igreja. Eu não saí da igreja, eu estou em outra. Mas o que é pregado lá?
Esse é o ponto. O que é pregado lá? O que é ensinado lá? Você está aprendendo a amar o presente século? Ou você está aprendendo a fugir do presente século? Então pensa nisso. Não é só porque está na igreja está certo não, viu? Porque tem igrejas nas quais não se prega o evangelho. Por isso que Demas foi para Tessalônica. Às vezes ele pensou assim e falou, gente, esse apóstolo Paulo, ele é um cara muito bom. Ele ensina certinho a Bíblia. Mas o jeito que ele vive, essa coisa de escassez, de fome, eu acho que não é bem assim também, né? O cristão, ele tem que ter uma prova de que Deus está abençoando ele materialmente. A Bíblia não fala que eu nunca vi o justo a mendigar o pão? Ou seja, vai ter pão. É isso que ele pensa. E meus irmãos, na vida de Paulo nunca faltou pão. E nas vezes que faltou, Paulo supriu a fome de pão com contentamento no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, não é? Mas existem algumas outras pessoas que dizem, não, eu não quero só pão. Eu quero pão, eu quero patê, eu quero mortadela, eu quero salame, eu quero peito de peru, eu quero maionese, eu não quero pão. Isso que é interessante na Bíblia, meus irmãos, porque quando a Bíblia fala assim, ó, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Quando a Bíblia fala de pão, o que você acha que isso quer dizer? Está escrito lá, nunca vi o justo mendigar o pão. A gente interpreta esse texto como se Deus estivesse falando, eu nunca vi um justo mendigar picanha. Eu nunca vi um justo mendigar rodízio. Então a gente extrapola o limite do texto e a gente viaja longe, porque é como se a gente estivesse lendo esses textos falando assim, viu? Deus nunca vai deixar faltar nada, portanto eu vou viajar para os Estados Unidos ano que vem. Porque Deus vai me abençoar. Eu não sei de onde que esse tipo de aplicação vem. Quando a Bíblia fala lá no Salmo 23, por exemplo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, a pessoa está falando, está vendo? Deus está dando um banquete para essa pessoa comer. É verdade. Aonde? Na presença dos meus adversários. Está vendo? E antes de falar da mesa dos adversários do Salmo 23, aonde que o salmista estava? Lembra da figura anterior? No vale da sombra da morte. E eu acredito, irmãos, que todo filho de Deus verdadeiro, ele vai passar pelos pastos verdejantes, pelas águas de descanso, mas ele vai passar também pelo vale da sombra da morte. Só que ele não vai ter medo. Por quê? O que diz o Salmo? Porque tu estás comigo. Está vendo só? Então, é uma maneira de interpretar a Bíblia que não faz sentido com o texto, mas faz sentido com o que eu espero da vida. Então é por isso que as pessoas abraçam essas ideologias, porque não é o que o texto diz, mas é o que eu quero da vida. Então se eu vou seguir alguém, essa pessoa tem que dizer o que eu quero ouvir. Isso é amar o presente século. Deu para entender isso, meus irmãos? Casos como o de Demas têm cura. Certo? Casos como o de Alexandre, não, no meu ponto de vista. Pode ser que alguém discorde, e pode discordar de mim, não tem problema. Como eu disse, não é uma questão fechada, mas é o meu entendimento. Agora, casos como o de Demas têm cura. Porque casos como o de Demas são pessoas que olharam, que conheceram a fé, que conheceram a maneira que os cristãos vivem, só que chegou um determinado momento que elas pensaram, isso aqui para mim eu não quero. Isso aqui para mim eu não quero. E aí eu digo para você, hoje você vai ter que sair daqui com uma certeza na sua cabeça. Se a vida do cristão vai passar pelo vale da sombra da morte, vai passar pela fome, vai passar pela escassez, como diz o apóstolo Paulo, que ele viveu isso, qual é a motivação que nós temos para viver tudo isso? Você vai ter que ter resposta para essa pergunta muito clara na sua mente hoje. Do contrário, você é um sério candidato a amar o presente século. Qual é a motivação que nós temos para viver todas essas circunstâncias terrenas adversas? Qual é? Qual é? Estou ficando desesperado, gente. Qual é? Muito bom. Paulo diz para os filipenses, a nossa pátria está no céu. É por isso que a gente vive. Aí você vai falar assim, só. Se para você isso for só, você vai
como eu disse, ser um candidato seríssimo a amar o presente século. Oi? Ah, tá só pensando alto? Tá bom. Então, é isso que eu queria dizer sobre a vida de Demas. Acompanhou o apóstolo Paulo, conheceu o apóstolo Paulo, viu um monte de coisa que o apóstolo Paulo fez, inclusive as curas, eu acredito. Só que chegou um momento que ele falou, não é essa vida que eu quero. Isso acontece com a gente, meus irmãos. Porque existem alguns momentos na vida, e Jesus nos fala sobre isso na parábola do semeador, que algumas pessoas vão se escandalizar por causa da perseguição, por causa da angústia, e elas vão dar a linha na pipa. Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha se perguntado isso, mas se eu amo o Senhor, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que está dando tudo errado? Abre aspas, tá? Por que as coisas não estão seguindo um caminho de segurança para mim? Por que tem tanta coisa acontecendo? Eu acho que a melhor maneira de interpretar isso é Deus dando os sinais dele de que, cuidado para não amar o presente século. Cuidado para não amar o presente século. Por mais que você ame seus filhos, por mais que você ame sua esposa, seu esposo, por mais que você ame sua família, lembre de uma coisa. A única coisa eterna que nós temos está em Cristo. Se essas pessoas não estiverem em Cristo, um dia elas vão morrer. Se você é muito apegado aos seus bens, podem acontecer algumas circunstâncias onde você vai perdê-los, de uma forma que dá para recuperar, mas às vezes de uma forma que não dá para recuperar. Se você tem esperança de que amanhã você vai estar tranquilo na sua vida porque você tem um emprego, às vezes o emprego pode não acontecer mais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, acho que foi ontem, conversando com uma pessoa, a gente foi visitar, e aí aquela pessoa, eu não lembro onde que eu estava que eu encontrei essa pessoa, aí ela falou assim para mim, pastor, eu sou aposentado, e ontem não caiu meu pagamento. Fiquei desesperado. Fui no INSS. Liguei no INSS. Perguntei, o que aconteceu que não caiu meu pagamento? Aí falaram assim, é um erro do sistema. Você não tem mais direito ao benefício. Gente do céu, pensa que notícia. Mas como é que eu vou fazer? Não tem mais direito, perdeu o direito. E aí? A história acaba com um final feliz, porque descobriram que foi um erro mesmo e tal, consertou, essa pessoa recebeu. Mas fica pensando, imagina o susto. Porque a gente está contando com as coisas sempre naquele ritmo, assim, dia tal vai cair alguma coisa, outro dia vai cair não sei o quê, e aí, com isso aqui, eu vou fazer a minha vida. E quando não cai? Aí os deuses me abandonaram. É Deus dando aquela cutucadinha, aquela pontadinha assim, viu? Tá vendo? Você acha que isso aí é coisa que garante alguma coisa para você? Então cuidado, cuidado. Meus irmãos, sabe uma coisa também? Aqui eu sei que as mulheres dirigem e devem dirigir bem, né? Eu acho. As que dirigem aqui, que estão aqui. Mas agora eu quero falar com os homens. Tem coisa que homem, por ser homem, por ter esse jeitão de pensar, quem sabe um pouco mais antiquado nesse sentido, não aguenta. Por exemplo, todos os homens que estão aqui dirigem há muito tempo. Eu tenho certeza disso. Mas às vezes até a gente que dirige há muito tempo pode fazer uma coisinha errada no trânsito. Pode dar uma amassadinha no carro, pode dar uma raspadinha na roda. E quando acontece isso e a gente vai ver, a gente se sente tão mal. A gente fala assim, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer um negócio desse? Eu, com tanto tempo de estrada, fui lá e fui fazer isso. Se tivesse tirado a carta ontem, tudo bem, mas dirijo há quanto tempo? A gente se sente mal, a gente se sente burro, não é? E aí pergunto, viu, e aquele raladão na sua roda lá? Daí você já fala, foi minha esposa quando ela pegou o carro. Certeza que é uma desculpa dessa que a gente faz. Não, naquele dia estava chovendo, e não sei o quê. A gente não consegue lidar bem com essas coisas. Eu sei, é duro. Agora imagina aquele momento em que você tem que encarar você mesmo no espelho, aquele mesmo dia e falar, eu sei muita coisa, eu sei dirigir, eu sei tudo, mas hoje eu errei. Meus irmãos, é isso que amar o presente século significa. É esse momento onde você faz e vive de uma forma errada, é cobrado por Deus por isso, mas não consegue admitir. Então eu acho que é bom a gente admitir, antes que seja tarde demais, tá bom? Agora, existe o contraponto também, que é João Marcos. Antes de eu ir para João Marcos,
Eu queria mesmo, propositalmente, me deter mais em Demas, mas eu quero dar o contraponto, tá bom? Alguma pergunta ou colocação sobre Demas e sobre essas coisas que nós falamos aqui? Não? Então, João Marcos. Por que eu disse, meus irmãos, que João Marcos é o contraponto? Porque João Marcos também foi alguém que abandonou Paulo. Eu vou tentar fazer um resumo aqui da situação dele. João Marcos, meus irmãos, foi alguém que veio à companhia do apóstolo Paulo em Atos capítulo 12, e aí você vai encontrar essa informação nos versículos 12 e 25. Só que aí chegou Atos capítulo 13, João Marcos pediu para voltar para Jerusalém. Não deu conta de acompanhar Paulo. E aí veja, o que Demas fez e o que João Marcos fez foi a mesma coisa. Chegou um momento da vida do apóstolo Paulo em que ele precisava da ajuda das pessoas, em que ele seguiu lá a sua carreira missionária, e João Marcos também não aguentou. Foi embora. Voltou para Jerusalém. Inclusive tem um caso, meus irmãos, em Atos 15, 37 a 39, e esse é interessante, porque Paulo e Barnabé estavam decidindo quais seriam os rumos que eles tomariam daquele momento em diante, para qual lugar do mundo que eles iam para pregar o evangelho. Barnabé sugeriu: chama João Marcos, ele vai com a gente. Paulo não queria. Paulo disse: não, já nos abandonou antes, então agora ele não vai não. E diz o texto, meus irmãos, que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, que Barnabé e João Marcos foram para um canto, e Paulo tomou Silas e foi para outro canto. E depois disso o livro de Atos não contou mais para a gente o que aconteceu com João Marcos. E a impressão que deu foi que acabou assim. João Marcos foi o pivô da separação entre Paulo e Barnabé, que antes se davam tão bem e eram tão amigos. Mas, algumas cartas depois, Paulo escreve para Timóteo dizendo assim, no versículo de número 11: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ou seja, Paulo reconheceu que as coisas mudaram na cabeça de João Marcos. E, meus irmãos, esse Marcos aqui é exatamente o mesmo que escreveu o Evangelho. Não tem Mateus, Marcos, Lucas e João? É esse mesmo. E sabe como é que Marcos escreveu o Evangelho dele? Usando como base o testemunho de Pedro. E os irmãos se lembram como é que Pedro morreu? A Bíblia não conta isso, mas a tradição cristã nos faz perceber, tradição histórica, que Pedro foi morto numa cruz também, só que de cabeça para baixo. Então, tudo aquilo que nós observamos na vida de Marcos foi que houve um momento em que ele também abandonou o trajeto missionário de Paulo, mas teve um momento em que ele também veio e se arrependeu e passou a ser útil. E aqui, meus irmãos, a palavra ministério que aparece no versículo 11, se você fosse olhar lá no idioma grego, você veria que a palavra usada por Paulo ali é diaconia. Ou seja, Paulo está reconhecendo em Marcos alguém útil para o serviço. Talvez Marcos tivesse medo da exposição que Paulo tinha, dos confrontos talvez que Paulo teve que viver por causa do evangelho, e de fato, Paulo está descrevendo aqui um pouquinho, né, nesse mesmo trecho onde a gente está, mas chegou um momento em que Paulo olhou para Timóteo e falou assim: viu, traz o Marcos com você, ele vai ser útil para nós. Ou seja, dá para restaurar a vida dele. Meus irmãos, eu acho um paralelo muito, muito bom esse aqui que Paulo faz entre Demas e João Marcos, porque é exatamente isso que nós queremos também. Vai chegar um momento da missão cristã que a gente talvez dê uma recuada, que a gente fale: não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui não tem jeito, isso aqui eu não aceito de primeira, isso aqui eu não tenho condição, mas vai também chegar um momento em que você vai voltar. Porque todo filho de Deus é chamado para viver esperando por uma pátria celestial. E o fato de Marcos ter sido restaurado é exatamente o que me deixa muito certo de que o caso de Demas também é um caso passível de restauração. Embora a Bíblia não nos conte se ele se arrependeu mesmo ou não, mas o texto fala que João Marcos foi alguém útil.
Isso significa que nós também podemos ser passíveis de restauração, se esse é o momento que nós vivemos. Às vezes você olha para todas as exigências da vida com Deus e fala assim, não, mas abandonar, vida eterna, viver nesse mundo sem ter certeza das coisas, isso aí eu não quero muito não para mim. Mas vai chegar um momento em que, se você é filho de Deus de verdade, você vai entender que é exatamente isso que vai acontecer com você. A maturidade vai chegar. Demora, às vezes, né? Mas chega. Sim. Essas são questões de autoria da carta, né? Quem defender que Filemon veio depois, temporalmente falando, de 2 Timóteo, vai dizer, foi restaurado. Quem defende que foi antes, vai fazer referência ao fato de que Demas cria, abandonou, mas aí a gente não sabe qual é o destino dele. Eu acredito que o paralelo que Paulo faz entre Demas e João Marcos aqui, evoca exatamente aquilo que nós todos, em quaisquer momentos, podemos passar. O fato de Paulo ter dado 2 exemplos aqui, nos quais aconteceu a mesma coisa, nos mostram que a gente não pode olhar para Demas e falar assim, eu não quero ser igual Demas, não. Esse Demas aí deve ser muito fraquinho, eu não sou fraquinho igual ele. Não, irmãos, nós somos sim. Está aqui justamente para nos mostrar que todos nós somos passíveis. Porque às vezes a gente, eu concordo, tá? Eu não vou discordar da colocação, mas o que eu acredito também é que essas coisas estão aqui próximas uma da outra, um versículo depois, para nos dar a ideia de que toda vez que a Bíblia dá um exemplo de pessoal, a gente não pode ser simplesmente reducionista em falar, não posso ser como ele. Não, nós somos como ele. Nós somos exatamente assim. Todo ser humano é tendencioso a sofrer do mesmo mal, que é de amar mais as coisas do presente do que as coisas de Deus. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. E é uma coisa que, se acontecer também, só pode ser restaurada a partir do momento que a maturidade vier. E é isso que eu quero terminar o nosso estudo, em termos de conteúdo, meus irmãos, afirmando. Deus vai fazer você entender do que a fé cristã trata, num momento qualquer da sua vida. E Deus só vai fazer isso quando Ele fizer você entender, por meio de todas essas circunstâncias, que talvez esteja acontecendo mais amor às coisas do presente século do que às coisas do reino de Deus na sua vida. E aqui eu não vou focar em coisas do tipo, viu, se tiver frio, você tem que vir na igreja, porque não sei o quê. Eu acho que não é isso aqui que é amar o presente século. Amar o presente século tem a ver com essa conduta onde você observa a promessa da vida eterna e não mais se satisfaz por ela. É isso aqui que é amar o presente século. Seria muito fácil para mim ser legalista, meus irmãos, e falar assim, vocês que estão aqui hoje e enfrentaram um frio, vocês sim são crentes. Isso seria totalmente injusto da minha parte, até porque eu não sei se todo mundo que não veio é por causa do frio. Provavelmente não, né? Mas às vezes tem aqueles que têm saúde mais frágil e tudo mais. Seria muito fácil nós direcionarmos uma crítica, porque a gente gosta disso, irmãos. Se a nossa reunião de oração, por exemplo, fosse 7 horas da manhã, na semana de oração, se você viesse em todos os dias, talvez você falaria assim, não, eu vim em todas, e só vem 2 comigo. Somos nós que levamos essa igreja. Nós carregamos a igreja em oração. As pessoas adoram fazer isso. Adoram, mas adoram mesmo. Eu não creio que seja esse o melhor exemplo de amar o presente século. Amar o presente século é o momento da sua vida cristã em que a promessa da vida eterna não mais impulsiona você a obedecer ao Senhor. Esse é o ponto que caracteriza a vida de Demas, que pode ter caracterizado a vida de João Marcos, e que houve também a resolução
dessas coisas futuramente. Então é isso que eu queria deixar para você. Amar o presente século é isso. É quando as promessas da vida eterna não mais satisfazem o seu coração a tal ponto de esse ser o principal motivador da sua obediência ao Senhor. Porque, irmãos, acreditem, tem muitas vezes em que nós obedecemos a Deus porque a gente acha que assim Deus vai nos abençoar em troca. Tem muita gente e tem muitos momentos da nossa vida em que a gente pensa assim: puxa, eu tenho feito tanto para Deus, será que Deus não vai retribuir pelo menos com um pouquinho? Será que eu vou só servir o Senhor e não vou ganhar nada em troca? Irmãos, vida eterna. Vida eterna. Se a gente for olhar para as coisas desse mundo, do presente século, de agora, do tempo de agora, nós vamos caminhar num sentido muito injusto. E para dar um exemplo simples para você, nem todos nós aqui temos a mesma faixa salarial. Nós não ganhamos a mesma coisa. Nossa comunidade é composta de gente pobre, de gente não paupérrima, né? Mas de gente que tem um orçamento mais limitado, gente de classe média e gente rica. Se eu estivesse dizendo para você que somente os ricos, ou somente os pobres, ou somente quem é da classe média é que está no caminho certo, por ter e por ganhar o que ganha, eu estaria sendo injusto. Não é assim que a gente mede fé. Não é assim que a gente mede bênção de Deus. Não é assim. Mas para muitos de nós, quem sabe seja. Eu estou aqui te servindo, eu estou aqui vindo, será que Deus não vai me recompensar? Porque, irmãos, é isso que acontece, por exemplo, quando a gente fala no popular, quando o calo aperta. Pode ser que reunião de oração seja uma coisa na sua semana que você olha assim e fala: nesse aqui eu não vou. Mas experimenta alguém ficar gravemente doente na sua vida para você ver. Você vai vir abrir a igreja aqui com o diácono. Porque é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente procura se abraçar no Senhor quando acontece o problema. É por isso que o problema é bom na nossa vida. Para a gente ver que, de fato, nós só temos o Senhor. E é isso que Demas aprendeu, se arrependeu. Mas, independente se tivesse arrependido ou não, Marcos aprendeu isso. E todos nós que somos filhos de Deus, meus irmãos, também vamos aprender. A esperança da glória eterna é a única certeza que Cristo nos dá. Se você não estiver ancorado nela, você vai ser um sério candidato a abandonar o que você vem construindo até aqui. Por isso eu te pergunto nessa noite, nossa igreja é uma igreja relativamente jovem, talvez você tenha acompanhado todas as etapas, né, do desenvolvimento da história dela, e a pergunta a ser feita é: por que nós estamos ainda aqui? O que faz sentido a gente se reunir aqui? O que dá sentido para isso? Se você sair daqui dessa noite falando: olha, você sabe que eu sempre me perguntei isso, mas eu nunca encontrei uma resposta. Eu gostaria que hoje você saísse daqui com uma resposta definida: promessas da vida eterna. Caso contrário, tudo isso vai ser um enorme ponto de interrogação na sua cabeça. E aí você vai pensar: então, se isso não me satisfaz mais, então para que nós temos que continuar vindo, né? E esse é o ponto, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, nos direcione e faça com que nós aprendamos, como Demas e como Marcos, que nós não devemos amar o presente século. Em nome de Jesus. Amém.